Vamos ler, irmãos, juntos ali, ó. Atenção, irmãos, vamos ler. No 3, me ajudem. Depois, vamos. 1, 2, peraí. Vamos ler, gente, por favor, juntos. Lá, ó, pode ler lá. 1, 2, 3. Senhor, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles.
Respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? Maravilha, irmãos? Vocês estão desanimados para ler a Bíblia? Um capítulo só, né, irmãos? Normalmente, para ler a Bíblia o ano todo, você tem que ler 3 por dia. Então, no dia da terça, eu te ajudo, né? Você já lê pelo menos um comigo aqui. Eu estou lendo toda... Isso aqui, irmãos, é projetado para isso, fazer vocês lerem a Bíblia. E tem gente que fica caladinha e nem lê ainda. Não leu em casa, nem aqui coletivamente não está lendo. Vamos, então, meditar. Hoje é a sétima palestra sobre Abraão. Nós começamos no capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hoje vamos estudar o capítulo 18. Eu tenho me enriquecido muito com os estudos da Bíblia. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Olhem para mim, irmãos. Se você não prestar atenção, eu estou fazendo estudo sistemático. Não dá para entender. Não é pregação. A pregação você joga um tema e fala sobre aquilo. Você fala, não, aqui nós estamos estudando o texto e a sua mensagem. Então você tem que participar com a sua atenção. Conversa não, tá? Deixa para conversar depois do culto. Não anda não, fica quietinho aí. Se alguém andar, eu vou pedir para ele ler um texto de cor aqui, tá? Combinado, irmãos? Quem levantar e andar agora vai vir aqui na frente citar um texto de cor. Exceto os que estão adentrando os irmãos aí, tá bom? Nem com sede você está, porque está chovendo, tá bom? Está frio. Então vamos lá, capítulo 18. Eu dei um título para esse tema de hoje: pecado, julgamento e oração. O capítulo 18 revela que o Senhor e seus anjos podem, olha aqui, assumir a forma humana. Podem comer para comprovar sua presença e amizade. E também são conhecedores, mesmo assumindo a forma humana, conhecedores dos mais profundos pensamentos. Abraão estava mais ou menos ao meio-dia, porque o texto fala à virada do dia, na sua tenda. E naquele dia ele estava na porta da tenda, quando apareceu, vindo para sua casa, 3 homens. 3 homens. Olha, Abraão já tinha recebido visão de Deus, já tinha ouvido Deus por revelação, já tinha sonhado, Deus já tinha falado com Abraão através de sonho, mas esta forma aqui era inédita. Deus tomou a forma de teofania e veio o Senhor Jesus, porque no Velho Testamento, quando o Senhor Jesus se manifestava, a teologia chama de teofania, com 2 anjos visitar Abraão pessoalmente. E todos na sua casa iriam ver. Sara veria o Senhor. Até então ninguém via, só Abraão. Abraão tinha as visões, ninguém percebia nada. E era por isso que Sara tinha dificuldade para crer.
Porque só Abraão recebia as revelações. Quando alguém está recebendo a revelação e fala para você, você tem dificuldade. Mas aí Deus queria fechar todas as portas, falou, vamos lá, e agora vai ser uma visita pessoal, de forma humana, eu vou comer na casa deles, eu vou envolver todos, Sara vai ver, os servos vão ver, vão trabalhar. Já pensou, se o Senhor chegasse na sua casa, na hora do almoço? Se não tivesse almoço, Deus manda fazer almoço, porque eu vou almoçar aqui hoje. Era um problema, né, Edivaldo? Você que come só na rua, né? Vamos lá. O novo aparecimento do Senhor, aqui, tinha um duplo propósito. Qual que era? Primeiro, estabelecer a fé de Sara. Durante aqueles longos, quase 25 anos, Sara só ouviu Abraão falando, Deus falou comigo, Deus se revelou, Deus apareceu em visão, Deus falou em sonho, mas a Sara nunca tinha visto nada. O Deus mandava a mensagem para Sara, mas mandava Abraão falar. Tem gente, irmãos, que já tem 30 anos de fé e nunca teve uma experiência com Deus. Nunca. Só vive da experiência dos outros. Quando qualquer coisa acontece, ele corre lá em alguém. Vamos lá, porque a irmã vai orar e eu preciso ver o que Deus está mostrando. Meu irmão, se você é serva de Deus, serve a Deus, volte para dentro do seu quarto com a palavra, com a oração, porque de alguma forma Deus vai falar com você. Deus fala com todos. Você não pode viver a vida toda dependendo da experiência dos outros. E Deus queria cortar isso aqui com Sara. Vou lá para estabelecer a fé de Sara. Mas Deus tinha um outro assunto que nós vamos abordar hoje, que era anunciar um plano de destruição. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades penitentes, pecadoras. E Deus resolveu anunciar isso a Abraão, contar para Abraão. Nós vamos ver as implicações disso. Um detalhe interessante, irmãos, é que Abraão, quando os 3 homens chegaram, só Abraão teve discernimento espiritual. Estão entendendo? Ninguém entendeu nada. Ninguém pensava que eram 3 pessoas chegando. Mas Abraão imediatamente prostrou-se, rosto em terra, e adorou e falou, o Senhor está chegando na minha casa. Que coisa linda, né? Só ele percebeu no princípio. Veja o que ele fez, irmãos. O texto diz que ele estava em pé na porta da tenda. Ele correu da porta da tenda, tinha uma árvore grande na porta. Ele foi até a árvore. Primeira coisa, um patriarca judeu não tinha o costume de correr. Não corria. Li muito sobre isso. Mas Abraão, por saber que era o Senhor que estava falando, ele quebrou o protocolo. A gente tem que entender na igreja, que nós temos normas aqui na igreja, a hora de terminar o culto, começar, vamos orar, fica em pé. Mas se o Senhor manifestar aqui, irmãos, tudo perde o controle. Tem gente que cai, tem gente que levanta, tem gente que sai correndo, tem gente que dá pulo, tem gente que grita, tem gente que chora. Quando o Senhor se manifesta poderosamente, todo mundo sai da normalidade. Não significa que todo culto nós vamos fazer aqui cambalhota, correr. Não. Mas quando Deus se manifesta poderosamente, não pode imaginar o que as pessoas vão fazer. Então, já estamos aprendendo aqui. Tem gente que escandaliza com tudo. Não, irmãos. Você é servo de Deus, é um crente, é da linhagem pentecostal, saiba disso. Quando Deus opera, irmãos, opera. Quando Deus se manifesta, manifesta. Abraão, quando percebeu que era o Senhor, quebrou o protocolo. Em vez de ele mandar um servo correr lá, ele já saiu correndo. Foi lá, caiu de joelhos, prostrou-se. Olha o patriarca com 100 anos de idade. Tem gente, irmãos, que tem 50 de fé. E Deus está falando e a pessoa está crédulo aí, duro, nem dobra o joelho, nem ora. O grande problema hoje não está nos pregadores não. Muitas vezes o pregador está fora do prumo, mas a maioria das vezes é a incredulidade. O pessoal sabe disso, pastor? Eu sei, Jesus falou isso. Jesus muitas vezes falou, olha, eu queria operar mais aqui, eu queria fazer mais obras no meio de vocês.
Lá na terra dele, Cafarnaum e Nazaré, Jesus falou: olha, profeta não tem honra na sua casa. Vocês são muito incrédulos. Então, irmãos, quando o pregador assume, você que é um adorador, fala: Senhor, o Senhor vai manifestar, então eu vou ser parceiro. Se for preciso, eu prostro. Se for preciso, eu levanto. Se for preciso, eu vou orar. Eu vou gritar, eu vou clamar. Mas eu vou participar da obra que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. A gente tem que aprender isso. Tem muita gente que é muito tradicional. Ah, eu só acredito se eu vejo, eu estou aqui. Para que esse negócio de levantar, sentar? Para que esse negócio de orar? Não, irmãos. Deixa Deus dirigir a sua obra, irmãos. Quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus, não é você não. Nós não somos religiosos. Aqui não é lugar de reza, lugar de tradição. Aqui é lugar da glória e da graça de Deus. Quem dirige o culto é o Espírito Santo do Senhor. E se Deus quer fazer de um jeito diferente, então Ele faz. Quantas vezes eu vi, irmão Divino Cesar, cultos na minha época começar e não acabar. Não acabava. Pastor fazia o apelo às 8 da noite, que não tinha pregação, não tinha jeito de pregar. Vamos fazer o apelo, o povo aceitava Jesus, o Espírito Santo tomava. Agora hoje nós somos queremos ser muito certinho. Não, irmãos. Quem dirige a obra de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele prostrou para adorar. Demonstrou preocupação com o Senhor. Falou: Senhor, que glória, se eu achei graça, se eu mereci a tua visita, vocês não vão nem entrar na minha casa. Fica debaixo dessa árvore, que eu vou preparar alguma coisa para vocês. Irmão, se Abraão sabia que era o Senhor, o que o Senhor tinha que comer, irmão, com um anjo? Mas para surpresa de Abraão e nossa, o Senhor falou: olha, pode ir lá preparar, que nós vamos ficar aqui para esperar e vamos comer com você hoje. Nós vamos almoçar junto, porque era na hora do almoço. Vocês viram ali no texto, né? Abraão correu lá e mandou fazer bolo, matar um novilho, o melhor que ele tinha, estava amarrado. Leite, a vitela ali é leite. E preparou aquela carne, deve ser carne assada, cozida, e preparou o bolo, o leite. Olha que coisa, irmãos. Deus, irmãos, quando Ele quer me abençoar, Ele não vai fazer eu virar Deus, não. Ele vai vir na minha realidade, não é, pastor Ezequias? Deus vai vir na minha realidade. Deus criou, eu vou abençoar definitivamente a casa de Abraão, mas Deus se transformou em homem e comeu e sentou debaixo daquela árvore. Ficou lá e Abraão mandou Sara participou. Sara não questionou não, correu lá. Acho que ela pensou assim: meu Deus, que homens importantes, o Abraão está correndo. Eu nunca vi meu senhor tão... As senhoras, naquela época, chamavam os maridos de meu senhor. Não é por causa da idade não, irmãos. É porque era respeito, né? Não é que as mulheres não respeitam hoje, respeitam, né? Mas meu senhor está correndo hoje. Meu senhor está inquieto, o que aconteceu aqui? E o servo já foi matar a novilha lá, o cabrito lá, o carneiro, não sei. E prepararam tudo, colocou o banquete. Normalmente o patriarca sentaria na cabeceira da mesa, para comer. Mas Abraão ficou como, irmãos? Ficou em pé. Condição de servo. Eu sempre sou servido, tá? Lá na empresa, lá no meu trabalho, mas aqui nós somos igualados, irmãos. Aqui não tem quem tem mais dinheiro, menos dinheiro. Aqui não tem quem tem graduação. Pode ser graduado 300 vezes. Aqui, quem é servido é o Senhor Jesus. O patriarca recebia tudo na mão. Olha, vocês não sabem como é que era a cultura judaica. Até a carne era cortada, Edivaldo. Mas naquele dia, ele ficou em pé para servir o Senhor Jesus e mais 2 anjos que estavam almoçando na casa dele. Adoração, irmãos. Tem gente que vem para a igreja, Jesus está aqui, e a pessoa está aí pensando que Ele é o Deus. Ah, não vou cantar, não gostei desse, não gostei dessa pregação, Ney. Eu não gostei desse texto, está repetindo.
Ô irmão, quem falou que você está... Jesus chegou aqui para comer conosco, saciar conosco, cear conosco. No culto você fica em pé e Jesus senta. Você prostra e Jesus fica em pé, irmãos. No culto você tem que tomar posição de adorador. É uma vergonha o nosso culto, irmãos, muitas vezes. Você está brigando com o povo, as pessoas estão longe, conversando como se esse lugar fosse qualquer lugar. Espiritualmente, o Senhor veio a nós na hora do culto. Se não tem palavras, devia ter pelo menos lágrimas. Que privilégio. O Abraão, o patriarca, não sabia o que fazer naquela manhã, naquele dia. Porque a visita era muito ilustre. Eu já fiquei envergonhado, Ney. Vou num culto e fico lá, distante, disperso, às vezes conversando. De repente Deus começa a falar. E eu falei, meu Deus, o Senhor estava aqui. E eu estava hipocritamente, irreverentemente distante. Só o meu corpo estava aqui, mas eu não estava presente. Isso é irreverência, isso é pecado. Tá bom? Glória a Jesus. Vamos para frente, irmãos. Eu estou ainda na introdução ainda, tá? Então Deus não tinha ainda permitido Sara ter as revelações. Mas ele achou que esse era o momento. Até aqui eu já disse, a promessa era para Abraão. Sara deve ter ficado muito surpresa, porque quando eles estavam comendo, o Senhor Jesus falou assim, cadê Sara, sua mulher? Naquela época, olhe para mim, irmãos, por favor. Naquela época, as mulheres, na cultura judaica, tinham umas regras. Sara não estava na mesa. Sara estava na tenda. Mas a tenda é aberta. Ela estava escutando tudo. Aí o Senhor falou bem alto, cadê a sua esposa? Está na tenda. É o seguinte, o ano que vem, no tempo de uma vida, ela vai abraçar um filho. Aí Sara riu por dentro. Quem já riu por dentro, irmãos? Eu acho que vocês já riram de mim por dentro hoje, né? Não pode soltar uma gargalhada, mas dá aquela risadinha. O homem perdeu o juízo. Mas ela ficou impressionada porque o homem sabia o nome dela. E sabia o nome novo. Porque há poucos dias antes, Abraão teve uma revelação, falou, olha, chega lá e fala que o nome da Sara, Sarai, não é Sarai mais não, agora é Sara. Ela não vai chamar mais. Aí ele falou, calma aí, quem contou para ele que meu nome mudou? Está falando é Sara, não Sarai. E o Senhor foi impressionando Sara. Quando ela sorriu, o Senhor mandou chamar ela. Vem cá, Sara. Vem cá, chega perto aqui, vamos quebrar o protocolo. Sara chegou e falou, por que você sorriu, Sara? Não ri não. Sara, eu vi você rindo. Não ri, está no texto. O Senhor falou, eu vi você rindo. A palavra do Senhor foi tão profunda que ela baixou a cabeça. Aí o Senhor faz uma pergunta, irmãos. Uma pergunta extraordinária. Acaso há alguma coisa impossível para o Senhor, Sara? E aqui o nome do Senhor é Adonai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor não responde, mas deixa impregnado na mente de Sara, não tem nada impossível para o Senhor dos Exércitos. Sara ficou atônita, porque ele sabia o seu nome, conhecia seus pensamentos, mas ela pensou, olha, 2 milagres devem acontecer. Primeiro, que esse moço, ela não sabia ainda que era Deus. Tem que entender, o Senhor tem que renovar a minha vitalidade, porque ela lascou assim, ó, eu já tenho 90 anos, e já há muito tempo cessei o costume das mulheres. Na verdade, já nem menstruo mais, nem era menopausa, era depois da menopausa.
eu já estou muito velha. Não tem a mínima chance. E tem outra coisa, se Deus renovasse a minha vitalidade, tinha que fazer outro milagre. Eu sou estéril de nascença. Então Deus tem que fazer 2 milagres. Aí Deus fala, pastor Ezequias, não há nada impossível ou difícil para o Senhor Adonai, Senhor dos exércitos. Qual é a sua causa hoje? Aquela causa na justiça, aquela situação. Adonai não conhece limites. Ele é poderoso na sua causa nessa noite. Adonai é poderoso na sua causa, Sara. Pode ter certeza. E foi para Sara que o Senhor falou, tá? Então tem milagres para o Senhor na tua vida. Amém? Finalmente as dúvidas foram dissipadas. Sara entendeu. Como é que eu provo isso? Lá em Hebreus 11:11. Lá em Hebreus 11:11 diz assim, ó. Pela fé, pela mesma fé. O Senhor estava falando a fé de Abraão. E aí, pela mesma fé, Sara também recebeu a virtude de conceber fora da idade, curou a esterilidade, deu à luz, porque teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. Naquele momento, a dúvida foi dissipada e Sara também creu. Aí Deus falou, agora Abraão acredita, Sara acredita, a família está unida, então ano que vem eu volto e vocês vão abraçar o Isaac. Amém, irmãos? Que coisa linda. Vocês deviam ter dado glória a Deus, irmãos, porque olha, eu não sei qual é a dificuldade, mas se você crê, se todos que estão envolvidos no seu para crer, ano que vem o teu Isaac chega, o teu milagre chega, a tua bênção chega. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Pastor, mas você não sabe a minha causa. Não importa. Deus pode mover céus. Deus pode parar o sol. Deus pode fazer a escada do rei da sombra parar de girar para esperar o milagre acontecer na vida de alguém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então essa era a primeira parte do capítulo 18, o aparecimento, a dissipação da dúvida, a coisa extraordinária. Aí vem a segunda parte do capítulo, irmãos, o anúncio do julgamento divino, dos 16 ao 22. Quando lemos a segunda parte de Gênesis 18, sentimos certo senso de condenação iminente. Percebemos a urgência que Abraão sentiu quando os anjos encaminharam em direção a Sodoma. O patriarca aproxima do Senhor e pergunta, destruirás tu o justo com o ímpio? Aí surge uma pergunta, por que Deus contou para Abraão, irmãos, que iria destruir Sodoma? O que Abraão tinha a ver com Sodoma e Gomorra? Porque o Ló, não foi ele que mandou ir para lá, seu sobrinho. Ele foi por conta e risco próprio. Ele foi até num ato de desobediência, de intriga, por não querer ficar debaixo da obediência com Abraão. Mas o pastor Paul Rolfe apresenta 3 razões porque o Senhor avisou para Abraão. Primeira, deixar seu amigo saber o que ele faria. Olhe para mim, irmãos. Repita comigo, deixar seu amigo saber o que ele faria. Então Deus tinha Abraão como meu amigo. Abraão é meu amigo. Você tirou isso, pastor? Então vamos às palavras. Deus falou assim, ó, ocultarei eu a Abraão o que faço? Refere-se ao fato de que Deus era amigo de Abraão. Os escritores, tanto do Novo Testamento, Maciel, projeta 2 textos ali que eu vou te falar agora. Tanto do Novo como do Antigo Testamento falam ou chamam Abraão de amigo de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20 e o verso 7. Não precisa abrir a Bíblia não, irmãos, ele vai projetar ali daqui a pouquinho. Só está ligando lá. Eu esqueci de te avisar, Maciel. Tá? Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 7. O escritor do Antigo Testamento chama Abraão de meu amigo. Meu amigo. E depois, Tiago, olha segundo as Crônicas. Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo Israel,
e não adestes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Abraão era amigo de Deus. A pergunta é: você é amigo de Deus? O Senhor é seu amigo? Vamos continuar. Tiago 2:23, Maciel. Tiago 2:23. Agora eu vou saber se o Maciel é bom de Bíblia mesmo, né? Ele tem que achar Tiago, está no Novo Testamento, Marcelo. Maravilha. Você só pode gastar 30 segundos, aí chegou já. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. O próprio Deus, Isaías 41:8, Maciel, o próprio Deus chama Abraão de seu amigo. Olha esse texto, Isaías capítulo 41 e o versículo 8. Porém tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Deus falou: Jacó é meu servo. Tem gente que é servo de Deus. Tem gente que é mais chegado e se torna amigo de Deus, irmãos. Que coisa tremenda. Como é que está o teu nível espiritual? Você está só na fase da adoração, só no santuário, ou você já passou para o santo dos santos? Você está mais próximo de Deus. Olha bem, irmãos, amigos compartilham entre si seus segredos e seus planos. Olha João 15:15, Marcel. Escute isso aqui quando Jesus falava de nós, da igreja verdadeira. João 15:15. Olha o que Jesus fala. Agora não é Deus falando de Abraão, é Jesus falando de nós. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho contado para vocês. Deus era amigo de Abraão, mas eu estou provando aqui que se você é fiel, Deus é seu amigo. Então para que sair doido atrás de oração por aí? Se você pode ir na casa do amigo e falar: divino, estou aqui, entro na cozinha como eu fui lá, né? E comi aquela pamonha que nem era para mim. Mas um amigo chegou, o divino dividiu, sábado, o lanche da tarde, né? Amigo é assim, irmão, você vai na casa, entra lá e pronto. Amigo, você tem confiança. Estão entendendo, irmãos? Se você vai na casa do amigo, e é amigo de verdade, tudo que é dele é seu. Não tem segredo entre bons amigos. Eu tenho perguntado para ele: quantos amigos você tem aqui na terra? Eu tenho uns 10. Você conta tudo para ele? Não, conto não, então não é amigo. Amigo é aquele que você conta tudo. Tudo. Você vira do avesso, César, e conta tudo. Se ele tiver graça, capacidade de ouvir tudo e continuar te amando, te recebendo, então ele verdadeiramente é seu amigo. Agora, Jesus, você pode entrar na presença dele, Edivaldo, e contar tudo. Tudo. Contar tudo. Até detalhes. Senhor, eu preciso disso. Eu tenho até vergonha, Senhor, de orar desse jeito, mas eu queria. Tá? Eu queria, Senhor Deus, que o Senhor me atendesse. Tem gente que é tão específica que quando vai comprar, quando vai pedir um carro, até a cor do carro fala: Senhor, eu quero carro. É desse jeito, Senhor Deus. É prata. Eu vou querer novo, Senhor. Pode demorar, posso até um antes, mas eu vou querer novo. Lá na frente você vai me dar. A amizade é coisa linda. A Bíblia fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Deus é esse amigo, tá? O salmista diz assim, Salmo 25:14, Maciel. Salmo 25:14. Leia comigo esse versículo, irmãos. Leia comigo agora, por favor, todos vocês. Salmo 25:14. Leia comigo, 1, 2, 3. Deus mostra tudo, irmãos.
Por isso pessoas, pastor Ezequias, muito consagradas, vão vendo as coisas, vão recebendo de Deus. Normalmente, crente, muito próximo em comunhão, as coisas não acontecem, pega ele desapercebido, não. Deus fala. Esses dias eu estava em casa, e uma mulher, uma irmã me ligou. Não me achou, deixou um telefone. Aí um dos meus meninos passou o telefone, essa irmã que tem que ligar, não é da nossa igreja não. Aí eu liguei, irmã, o que foi? Pastor, o senhor recebe uma palavra que Deus mandou te entregar? Eu falei, claro. Não foi literalmente não, foi um sonho. Eu falei, pode contar, irmã. Ela contou o sonho, eu nem contei para minha esposa. Eu tremi nas bases. Mas as coisas acontecem, irmãos. Deus mostra, Deus fala. Normalmente, Deus conta os seus segredos aos seus filhos. Então, você não tem que ter medo do amanhã, ficar preocupado, apavorado. Fica na presença de Deus, que o seu amigo vai te orientar. Vai te trazer as informações que você precisa. Foi isso que aconteceu. Aquele que vive em comunhão com o Senhor, ele dá entendimento de sua vontade, de seus caminhos. Deus falou, não posso encobrir de Abraão o meu plano com Sodoma e Gomorra. Eu vou contar para Abraão. Encontramos aqui, irmãos, Deus agindo de acordo com o princípio da sua palavra. Certamente, vamos ler esse versículo, Amós, Maciel, 3 e 7. Olha esses textos, irmãos, para vocês entenderem que a Bíblia, ela confirma a Bíblia. Amós 3 e 7, leia comigo, certamente. Pronto. Deus não vai fazer nada de extraordinário na sua vida, se você é fiel, está em comunhão, sem primeiro te revelar. De alguma forma, você vai receber a informação. Deus vai mostrar para alguém, para te falar um sonho. Deus sempre fala isso. E tem mais, irmãos, a Bíblia está colocada para nós. Na Bíblia, você tem praticamente todas as respostas. Agora, se você foge da Bíblia, foge da oração, foge da comunhão, foge do culto, na hora do culto você está disperso, você nunca concentra. Como é que Deus vai mostrar as coisas para você? Nem perto dele na hora da adoração você para. Não tem reverência. Como é que Deus conta as coisas para irreverente? Mas é só ter reverência. E não é santidade não, mas eu não vou pecar. Não, irmãos, todo mundo erra, todo mundo falha. É reverência. É temor de Deus. Você pode até errar, mas você nem queria. Você confessa, arrepende, Senhor, tenha misericórdia de mim. A coisa que mais irrita Deus não é o pecado, não, assim, a pessoa pecar, não, porque o crente peca mesmo, mas o sangue de Jesus está derramado para perdoar. O que mais irrita Deus é irreverência, irmãos, é falta de temor, é fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, é achar que a obra é do seu jeito, tem que ser assim, não é. Tem gente que perdeu todo o respeito pela palavra, pela oração, pelo culto. O culto virou uma coisa social. Senta. Não, irmãos, não. Deus não aceita. Deus quer um povo reverente. Você pode ter falha. Ele te transforma, Ele te perdoa, Ele te abençoa. Mas seja reverente na presença dEle. Glória a Jesus. Encontramos Deus agindo, irmãos, dessa forma. Então, primeira razão foi revelar para o amigo. Segunda, advertir a humanidade contra o pecado. Outra razão porque Deus revelou a Abraão, relaciona-se com o propósito messiânico de Israel. Esse propósito ainda se aplica a nós. Abraão, o verso 19 diz que Abraão devia guiar seus filhos e a sua casa no caminho do Senhor. Deus estava orientando que a obediência é uma regra no meio do seu povo e que o pecado sempre terá consequência. Então, por isso Deus contou para Abraão. Vou contar para Abraão, porque você, Abraão, vai ser exemplo, vai ser pai de nações. Você tem a responsabilidade de ser sacerdote na sua casa. Então, aprenda uma coisa. Quando o pecado atinge um nível, Deus pune. Olha, 1 Pedro, Maciel,
2, 5 e 6. Isso não é meu não, isso é da Bíblia. 1 Pedro 2, 5 e 6. 1 Pedro 2, 5 e 6. Não, é 2 Pedro. Perdão. 5, é 2 Pedro, não é 1. 5 e 6. Vamos ler esse versículo juntos ali, irmãos? Preste atenção nisso, sobre essa consequência do erro, do pecado. Verso 5. Vamos lá, irmãos, vamos, 1, 2, 3. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Verso 6. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Por que Pedro escreveu isso? Se era Velho Testamento? Não, irmãos. Deus continua dizendo, olha, quem vive impiamente, impiedade é pecado sem confissão, sem temor, sem regra, vai receber julgamento. E está ali, ó, foi deixado esses exemplos para nós. Cuidado com impiedade, irmãos, é diferente do pecado. Pecado é acidental, você erra, cai e levanta. A impiedade é aquela coisa que você erra e nem acha que errou. É princípio de rebeldia. É princípio de rebelião contra liderança, contra regras, são princípios. O diabo pecou contra princípios lá na eternidade. Cuidado com princípios de rebeldia. Isso vai trazer problemas. E em terceiro lugar, porque Deus mostrou para Abraão. Primeiro, foi porque ele era amigo. Segundo, foi para avisar do perigo do pecado. Terceiro, foi para Abraão interceder, irmãos. Deus queria que Abraão orasse. Então, quando Deus mostra alguma coisa, tem gente que fica doidinho. Pastor do céu, eu tive um sonho, e eu estou agoniado. Pastor, o senhor sabe revelar sonho? Eu falei, sei não. Quando alguém chega para mim, pastor, o senhor sabe interpretar sonho? Eu falei, não sei, irmã. Infelizmente, Deus não me deu esse dom de interpretar sonho. Mas quando Deus mostra alguma coisa, de alguma forma Ele vai te dar entendimento. Para que você vai contar isso para Deus e todo mundo? Conta só para intercessor. Se Deus te deu, te mostrou alguma coisa, conta só para quem tem joelho calejado. Porque se você contar para trevas, crente qualquer, ele vai dar com a língua nos dentes e vai atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Entenda isso de uma vez por toda. Deus mostrou alguma coisa, te deu um sonho. Procura um intercessor, um amigo seu. Fala, olha, Deus me mostrou alguma coisa sobre mim, sobre a minha família. Prostra comigo na presença de Deus. Ô, irmãos, levanta a mão aí. Levanta a mão, dá glória a Deus por isso, irmãos. Deus quer que você ore. Para que você ficar contando para todo mundo, abrindo a boca, fala para ela, não, interceda, levanta pessoas que sabem sofrer com você. Deus contou para Abraão, para que Abraão intercedesse. Vamos aprender alguns princípios aqui rapidamente, irmãos, que a gente entende e aprende nesse capítulo 18. Primeiro princípio, um Deus justo precisa castigar o pecado. Que isso, pastor? É verdade, irmãos. O atributo de justiça de Deus exige julgamento, mesmo Deus sendo amoroso. Mas, normalmente, Ele vai julgar o erro. Esse é um princípio. Mas vai ter outros princípios, escuta esse. A misericórdia de Deus pode adiar o julgamento, mas este acabará vindo. Essa destruição demonstra que a paciência de Deus tem limites. No verso 21 do texto diz, estou indo lá, mandei os meus anjos para ver se é verdade, se o limite da corrupção. Porque o clamor tem chegado até a mim. Clamores contra a injustiça do pecado sobem à presença de Deus. Escuta isso aqui, irmãos. Se você continuar errando, o mesmo erro, o mesmo princípio de erro, princípio de rebeldia, princípio de insubordinação, princípios de carnalidade, isso vai clamando na presença de Deus.
Foi Deus que falou. O clamor de Sodoma e Gomorra, o clamor do pecado, da injustiça, está batendo na minha porta. Eu desci para ver. A gente tem que ter cuidado com a vida. De vez em quando buscar o equilíbrio que eu preguei aqui domingo passado. Porque toda regra tem exceção. Deus é misericordioso. Mesmo sendo tardio, Ele é justo. E um dia o limite de Deus vence. Isso é duro, né, irmãos? Mas é Bíblia. A gente tem que aprender a Bíblia, irmãos. Terceiro princípio. O juiz de toda a terra julga quem, irmãos? Julga pessoas, comunidades, cidades e nações. Irmãos, o julgamento pode ser pessoal e pode ser coletivo. Nós temos na Bíblia Deus julgando pessoas. Julgou Nabucodonosor uma pessoa. Mas temos Deus julgando comunidades, julgando cidades como essa, e julgando todo mundo como no dilúvio. Então Deus pode julgar uma pessoa, uma família, uma comunidade, uma nação, uma cidade. Esse é princípio que está na Bíblia. Quarto, o cronograma do julgamento divino é flexível. Entenda isso. Por quê? Porque pode ser temporariamente adiado para deixar que as pessoas arrependam. Se lembram de Nínive? Deus falou, olha, vai lá Jonas e profetiza que eu vou destruir. Estava decretado. Aí Jonas foi, não queria ir, mas foi. Porque Jonas era nacionalista. Falou, achei foi bom, tomara que Deus mata tudo mesmo, mas só para nem raiz, nem ramo lá. Mas Deus fez ele na mar, vocês conhecem a história, ele foi. Quando clamou, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O povo arrependeu. Quando arrependeu, o Jonas ficou furioso da vida, queria até morrer. Falou, Senhor, eu sabia que o senhor era. O senhor é do coração grande. Esse povo ia arrepender, eu não queria que eles arrependessem, mas eles arrependeram. Pensa numa pregação sem amor. Sabe que Jonas não tinha nenhum pingo de compaixão. Ele saía lá parecendo uma figura humana, dizendo assim, ó, dentro de 3 dias, 40 dias, dentro de 40 dias o Senhor vai mandar fogo queimar isso aqui tudo. Era uma pregação sem misericórdia, sem compaixão, e foi para lá e foi para cá, tomara que ninguém arrepende. Mas o povo arrependeu, e arrependeu todo mundo. O rei fez até os animais jejuarem, todo mundo. Aí Deus pegou e falou, olha, não vou mais destruir Nínive, eu vou salvar essas 500.000 almas aí, porque eu sou misericordioso, vou adiar. Que Deus tremendo, né, irmãos? Mas é princípio da Bíblia. Também pode ser adiado por causa da intercessão de um santo. Irmãos, tem família aí que já era para estar num buraco há muito tempo, mas tem um crente lá no meio, muito crente, uma crente, que ninguém nem vê. Ela está com o joelho no chão, Senhor, tem misericórdia da minha família. Vocês acham que Deus não escuta a oração? Claro que escuta, irmãos. Claro que atende a um intercessor. Tem vezes, irmãos, que alguém está no leito da morte, em coma, para morrer. E já vai se arrastando há muitos dias de coma ali. E os médicos, não tem mais jeito. E a família está, Senhor, cura. Senhor, não leva não. E enquanto os fiéis daquela família estão falando, Senhor, não leva não. Aí Deus não leva. Até que aparece um lá e fala, gente, vamos liberar, gente. Vamos deixar Deus fazer a vontade dele. É só orar, Deus leva. Porque a oração de um justo pode muito em seu efeito. Quando um justo ora aqui, o céu para, irmãos. O céu para. Então, aprenda aí essa verdade também. Agora, quinto e último dos princípios, né? Deus pode poupar ou não uma comunidade maligna, porque há ali algumas pessoas justas. Então, tem gente, crente, que segura a família. Tem cidades que não são punidas por causa dos santos que moram lá. Abraão sabia disso e por isso intercedeu 6 vezes. E começou. A Bíblia diz que somos o sal da terra. E como sal, enquanto estivermos aqui, esse mundo de uma certa forma está preservado por causa da presença da igreja do Senhor Jesus. Agora, às vezes, irmãos, o justo sofre junto. Isso é princípio também. Porque o crente, não, tem vezes que o justo sofre também. Quando dá aquele tsunami, tem crente lá no meio, irmão. Casa vai embora. Podia ser fiel. Tufões, furacões, é normal. Devemos mencionar ainda
que nem toda tragédia é uma intervenção divina. Nem toda tragédia é uma intervenção. Deus pode usá-las, mas tempestades, furacões, fome, terremotos, não é sempre um julgamento. Às vezes são causas naturais da vida, tá? Essa é a segunda parte. Última parte do capítulo 18. A oração do patriarca. Essa é linda, irmãos. Aqui Abraão intercede em favor das almas e pleiteia a causa, diante do tribunal de derradeira instância, o juiz do universo. Era a última instância e Abraão estava lá como um grande advogado intercedendo. Entendemos aqui a importância da intercessão diante de um mundo caótico e perdido. Interceder é um ato de amor. Por isso eu falei para os irmãos aqui domingo, que na próxima vigília, uma parte da vigília vai ser lá na praça. Nós vamos interceder pelo setor. Porque quando eu comecei a estudar isso, me doeu. Meu Deus, nós ficamos só aqui dentro. Gestos significa muito no mundo espiritual. Quando eu saio e vou lá. Então nós vamos lá na praça, levantar a mão e vamos clamar como igreja, por amor pelas vidas. Aquela praça ali tem sido um antro de droga, de crack, mas nós vamos abençoar esses dois setores, porque nós vamos lá e abençoar a cidade. Tem gente que fala assim, esse negócio de marcha para Jesus, ir para a praça. O povo de Deus sempre foi, irmãos. Deus sempre mandou o povo de Deus ir para a rua, desde do Gênesis. Tem gente que fala, eu não gosto de culto na minha igreja, eu não gosto de culto de praça. A Bíblia toda tem isso. Tira esse conceito errado da tua mente. Deus sempre mandou o povo sair e ir lá no meio do antro e orar, e clamar, e buscar, e interceder. Isso faz parte da história do povo de Deus. Não dá tempo para mostrar agora, mas depois eu posso mostrar para você. Tá? Agora, entendemos, irmãos, a importância dessa intercessão. O que motivou Abraão a orar, irmãos? Com certeza, o mesmo amor que o fez arriscar a vida por Ló. Quando Ló foi levado, lá no capítulo que nós estudamos, ele pegou 318 servos e foi para a guerra para salvar Ló. Era o mesmo amor, Divino Cesário. Interceder é para alguns, irmãos. Tem gente que não tem amor para interceder. Se ele estiver bem, ele não está nem aí. Ele está sofrendo. Interceder, você tem que pedir a Deus, Senhor, dá-me um espírito de intercessão, dá-me amor pelas pessoas. Quando alguém contar alguma coisa, tragédia, olha no olho da pessoa, escuta e fala, Senhor, põe essa dor no meu coração também, eu preciso orar por esses irmãos. Tem vezes que você conta alguma coisa aqui, irmãos, para a igreja, tragédia, alguém que está passando uma luta, um problema atrás do outro. E as pessoas não estão nem aí, irmãos. Eu tenho lutado para fazer essa igreja ser intercessora, orar. Tem alguém em coma. Principalmente quando as pessoas não é da igreja, que quando é um irmão da igreja, eles até que pôr fora. Mas se chegar um pedido aqui, falar, olha, aqui tem um, ó. A irmã Vanete pede oração pela sua saúde, está muito mal. Daqui a pouco vamos orar. Mas a Vanete é nossa. Mas quando alguém fala, olha, o vizinho, eu lembro do Caetano, você pediu oração, e a irmã Osória pediu oração para o vizinho aqui, aquele que estava em coma. Mas o Caetano foi lá no hospital visitar ele. Nós oramos com ele lá. Aquele que morava aqui, eu esqueci o nome dele, Sopio. Oramos muita vez por ele. Mas tinha gente que não estava nem aí, irmãos. Quem é pio? Quem é nem crente? Irmãos, intercessão é amor de Deus derramado no seu coração. Você tem que orar. Senhor, me dá compaixão, Senhor. Deixa que o meu coração não seja egoísta. Eu preciso me preocupar com as pessoas, com o sofrimento das pessoas. O que diferia os apóstolos de hoje é isso, eles tinham coração, irmãos. O problema dele é problema meu. A alegria dele é alegria minha. Glória a Jesus. Amém, irmãos? O verso, 2 Pedro 2:7. Põe esse versículo aí, irmãos. 2 Pedro 2:7. Olha que interessante esse versículo aí, irmãos. Ler a Bíblia é uma coisa tremenda. Olha esse probleminha aí do Ló. A gente pensa que Abraão não sabia? E livrou o justo Ló. E o que o Ló estava sentindo, irmãos? O Ló era crente, irmãos. Ele foi para lá, irmão Divino Cesário. Mas ele sabia que estava no lugar errado. Falou, o que eu fiz? Para que eu saí de perto de Abraão? A Bíblia fala, Pedro teve revelação, falou assim, Ló estava enfadado daquela cidade. Mas ele não dava conta de sair mais. A família ficou lá.
Mas Abraão sabia. Eu penso que não tinha telefone, nem WhatsApp, para Ló passar um WhatsApp para Abraão. Olha aí, eu estou sofrendo aqui. Mas devia visitar, né? Visitar. Abraão, meu tio, olha, estou sofrendo naquela cidade. É uma cidade devassa, podre, pecaminosa. Ora por mim aí. Abraão já vinha orando. Senhor, livra Jó daquela cidade. Muda o coração dele. Crente é assim, irmãos. O Ló estava errado, mas era crente. Estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis lá de Sodoma. E quando Abraão tomou conhecimento que Deus ia destruir, aí ele falou, meu Deus, eu tenho que interceder mais, agora eu tenho que entrar em campanha mesmo. Agora eu tenho que orar dia e noite, porque o meu amigo, o meu sobrinho, o meu irmão está lá dentro. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos, tremenda para os irmãos aqui. Glória a Jesus. Ele orou com ousadia, chegando a dizer assim, irmãos, sou pó e cinza. Ele estava perto do Senhor. Ezequias, ele estava junto de Jesus. Ele falou assim, ó, eu sou pó e cinza, mas Senhor, o Senhor vai destruir a cidade se tiver 50 lá? Deus falou, não, eu não vou. Ele tinha ousadia. Então eu vou clamar por livramento. De repente ele voltava e falava, Senhor, mas se tiver 45? Deus falava, meu filho, se tiver 45, eu não vou destruir. Aí ele orava, clamava, falava, Senhor, eu vou melhorar, vou apertar mais o cerco, vou apertar o parafuso. Senhor, mas se tiver só 40, não destruo. E 30, também não. E 20, até chegar nos 10. Nos 10, Deus falou, chega Abraão. Abraão parou de orar, de fazer as campanhas, e Abraão falou, tomara que toda a família de Jó seja salva, crente. Que se tiver 10 crentes lá, Deus não vai. Eu entendo que Abraão não orava por causa de Ló. Ele orava por causa da cidade toda. Tem crente que não ora para ímpio, irmãos. Fica falando assim, não, tá aí, tem que punir mesmo. Um dia eu ouvi um irmão falando, não, a ideia de que não, isso aí é a mão de Deus, é o preço. Não, irmãos, como crente você tem que orar por eles. Abraão orava pela cidade que Deus já tinha decidido destruir. Aí quando ele fechou em 10, ele ficou orando assim, Senhor, tomara que tenha 10 lá. Ele contava, Jó, a esposa, os filhos, os noivos, e mais alguém que Ló ganhou. Mas Ló estava muito fora da direção, Deus não ganhou ninguém, irmãos. Nem os genros quiseram sair. Aí só tinha quantos, irmãos? Quantas pessoas? Quantas pessoas saíram de Sodoma, irmãos? Cadê a Bíblia, irmãos? Hã? 4 pessoas. 2 filhas, Ló e a esposa. E saíram 4 pessoas. E a bendita da senhora Ló ainda olhou para trás, ainda virou uma estátua, ainda ficou no deserto ainda. Ficou só 3. Aí Deus não pôde deixar de destruir. Mas se tivesse 10 lá, entenda isso. Se tivesse 10 justos, divino Cesário, Deus não teria destruído. Mas só tinha 4. E um da rebelou ainda. Aí Deus falou, não tem jeito. Fogo e enxofre desceu sobre as 2 cidades e destruiu tudo. Abraão, irmãos, usava intrepidez e reverência. Na hora da oração você tem que ser intrépido, tem que ter coragem para interceder. Mas ele tinha reverência. 2 vezes ele usou a expressão, não se ire comigo, Senhor. Você não pode fazer qualquer oração, não. Ficar aí orando como se Deus fosse seu escravo. Não, irmãos. Toda vez que você entrar na presença de Deus, dobra a língua. É uma expressão. Veja com quem você está falando. É o juiz de última instância. Último tribunal, derradeira instância. É o Senhor do universo. Tem gente que tem nem reverência na hora de orar, irmãos. Não sabe nem orar. Não sabe nem sequenciar os pedidos. Tem gente que não sabe nem separar as sentenças. Começa a orar agradecendo, começa a pedir, mistura tudo. E começa uma baboseira. Aí Deus fala, olha que eu entender, eu vou te responder. Não, irmãos. A oração tem que ser bem coordenada. Senhor, agora eu vou pedir, Senhor, para a minha família. Então peça. Senhor, agora eu vou agradecer, Senhor. Então agradeça. Senhor, agora eu vou interceder por esses
Então interceda. Senhor, agora é o pastor Valteir, Senhor, então eu vou orar por ele, Senhor. E começa a orar. Fala tudo, irmão. Fala, o cabelo está caindo. Senhor, guarda ele. Está ficando de idade. Dá força, dá vigor ao Caetano e a ele, porque faz o trabalho do Senhor. Ora. Seja específico na hora de falar. Mas não joga coisa genérica para Deus, não, irmãos. Deus quer ser ouvido. Abraão não podia ter falado para Deus logo assim, ó: Senhor, se tiver 10, o Senhor destrói? Não. Olha essa oração, 6 vezes ele intercedeu. Ele foi diminuindo. Mas e com respeito, Senhor, eu sou pó e cinza. O Senhor é tu, tem misericórdia de mim. Não fica irado comigo, não. Não me queima, não, Jesus. Mas escuta o meu clamor. E Deus foi aceitando o clamor de Abraão. E é esse o clamor que Deus quer que façamos. Amém? Fecha os olhos, fecha os olhos. Que Deus dê a você um espírito de reverência e de intercessão. Eu tenho orado a Deus para Deus aumentar o número de intercessores. Mas tem diminuído, irmãos. Às terças tem vindo poucos intercessores. Tem alguns que fizeram curso naquela época e não estão vindo mais cedo para interceder. Não tem amor no coração. Peça a Deus para colocar amor no seu coração. Eu vou arrumar mais cedo, porque meia hora antes do culto é a oração da intercessão. E eu vou clamar na presença de Deus. Pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, chega mais cedo aqui para interceder pelas pessoas. E quando chegar aqui, prostra o joelho e comece a clamar. Não fica andando para lá, para cá, cumprimenta um, cumprimenta outro. Depois do culto você faz isso. Na casa de Deus é lugar de oração, de reverência. Eu aproveito aqui para dar uma orientação à igreja. Se você não quer orar, senta, fica quietinho, porque tem gente intercedendo, tem gente orando. Se você começar, vai na mão, pega num, sorri com o outro, você está atrapalhando aquele que está conversando com o Senhor dos Senhores. Você acha que tinha algum servo de Abraão? A Sara estava lá na hora que Abraão estava intercedendo? Não, estava ele e Abraão. O Senhor e Abraão. Tenha reverência na presença de Deus. Quando o culto terminar, aí sim, aí você cumprimenta, fala com um, fala com o outro, conversa. Mas durante o culto, interceda na presença do Senhor. Pai amado, Deus poderoso, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo capítulo 18 de Gênesis, que foi uma revelação na minha vida, Pai. O Senhor visitou Abraão e sempre nos visita. O Senhor nos ensinou profundamente sobre o pecado, sobre as consequências dele, naquela época e também hoje. O Senhor nos ensinou a interceder, ó Deus, a ser sincero, a ser temente, a ter temor de Deus na tua presença, Pai. O meu sonho, Senhor, é que cada dia essa igreja seja reverente na tua presença. Porque se houver reverência e temor aqui dentro, a glória do Senhor vai descer aqui, Senhor. A glória vai descer, Senhor. Não importa o hino que cantamos, não importa a pregação que tivermos, se tivermos reverência e temor, a glória do Senhor vai se manifestar aqui no nosso meio. Vai ter cura, vai ter livramento, vai ter graça, vai ter abundância, vai ter a renovação, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter dons espirituais. Não importa o que cantamos, não importa o que pregamos, se houver um coração temente, reverente, o milagre não vai faltar aqui dentro, Senhor. Ajuda essa igreja a aprender, Senhor, essa verdade, Senhor. Esse lugar aqui é um lugar tremendo, Pai. É o lugar da tua palavra. É o lugar do culto. Esta casa é chamada casa de oração, Senhor. Um dia o Senhor pegou um chicote, Senhor, e expulsou do templo quem não tinha o comportamento do templo, Pai. Tem muita gente que vem para o templo, mas não tem o comportamento do templo, do culto, Pai. Dá-nos esse sentimento, Senhor Deus. E coloca no nosso coração amor, Pai. Amor pelas vidas. Amor pelos sofrimentos. Amor pelos maltrapilhos. Amor por quem está na sarjeta, pelos pecadores, pelos mais miseráveis pecadores desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela sua palavra?